Olá, estamos começando mais um nosso Viva Bem aqui deste espaço maravilhoso, né? Vamos mostrar aí para vocês, estamos mostrando as imagens do Guaíba, usina do gasômetro, esta Porto Alegre que muitos ainda desconhecem. Está aqui no Morro Santa Teresa, aqui no pátio da TVE, da Fundação TVE, da nossa TV, para trazer mais um programa neste dia maravilhoso para todos nós aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos mesmo. Nós vamos falar de um assunto relacionado com o bolso de todos nós. É o bolso. Tem gente que diz que é a parte do corpo que mais dói. Será? Pois nós vamos ficar sabendo. O que é preciso fazer para a gente viver da aposentadoria? Essa é uma pergunta que corre solta aí no meio dos aposentados e dos que vão se aposentar, né? E para nos ajudar a essa questão, nós conversamos a partir de agora com o professor Alfredo Meneghetti, da Faculdade de Administração e Contabilidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor Alfredo, é um prazer lhe ter no programa para falar de um assunto bom, posso dizer assim? Bom assunto. Certamente. É um assunto que as pessoas às vezes não gostam de falar mais profundamente, mas a gente vai ajudar vocês. A gente vai falando com calma e vamos ajudar muito, né, professor? Tá, eu queria agradecer a produção, obrigado por estar aqui, eu acho que a pauta é extremamente oportuna, estou pronto aí a responder as suas perguntas. Exatamente, terceiro milênio começando, 2012 já quase na metade, as pessoas estão passando rápido, e aí eu vou me aposentar e como é que eu vou viver da aposentadoria? Essa é uma pergunta que podemos começar o programa com ela? Certamente, é uma pergunta ampla, Muito, eu diria assim, como é que eu iria responder? Fazendo o tema de casa que é se informar sobre economia, sobre finanças pessoais, especificamente sobre lidar com o dinheiro. O professor não está dizendo em fazer um curso de economia, porque eu não fiz. E eu acho que estou sabendo lidar bem todos esses anos com a minha aposentadoria, né, professor? Mas é se informar, é saber o quanto eu ganho e o que eu faço. Começar, então, em saber o quanto eu ganho, o quanto eu gasto. Essa aí é o primeiro passo a lidar bem com o dinheiro. E como é que eu faço isso? Que estratégias eu posso usar? Aí assim, eu acho que todos nós precisamos ter uma planilha. Não importa, não precisa ser planilha de Excel, de computador, pode ser de papel, até papel. Então tu colocas quanto que tu ganhas e tu vais listar todas as tuas despesas, todas, sem exceção. Se entrar um sinal negativo no finalzinho do resultado, é sinal de alerta. Cuidado, porque todos nós, um indicador que eu sempre falo para as pessoas é assim, quanto tu consegue de guardar no final do mês? Quanto tu tem de poupança? Para qualquer pessoa eu pergunto, desde o adolescente até a pessoa de mais idade. Se não tem até agora poupança, sinal vermelho, o termômetro está negativo, acho que é importante a gente se preocupar com isso. E as pessoas que estão sentadas lá no seu sofá agora e dizem assim, se perguntam e estão falando para o senhor e para mim, ele está falando em poupança, como é que eu vou fazer poupança se eu estou no vermelho há tantos anos? Exatamente, como é que eu vou fazer poupança se não sobra dinheiro no final do mês, professor? É isso que eles perguntam. É isso, exatamente. Sobra. Se a gente colocar numa planilha quanto recebe, quanto gasta, se dá negativo, vamos fazer algum esforço para cortar, para reduzir, porque tu podes reduzir e tu podes cortar certas despesas. Cortar quais as despesas? Lanche, cafezinho, revistas, aqueles assédios que muitas vezes no supermercado existem. Quando tu vai pagar coisas no caixa do supermercado, olha o que tem do lado, do nosso lado. Bombons, tem revistas, tem refrigerantes, tem chiclete, tem balas. Justamente para que a gente vá gastando naqueles itens supérfluos. Cuidado, isso tem que ser cortado. Certo. Bom, aí item supermercado então, posso ficar mais um pouquinho nele? Ótimo. Aquela regrinha que as pessoas que estão fazendo me dizem que funciona. Só vou ao supermercado depois de fazer uma refeição. Não estou com fome, aí eu vou ao super. É uma estratégia? Não ir com fome é um primeiro passo legal. O segundo passo, respeitar a lista. Muitas pessoas não respeitam a lista que fizeram em casa. Muitas não fazem lista.
Bom, aí é pior ainda. Pior ainda, passeio Pior no ainda. super para ver o que eu vou ter vontade de comprar. Porque as coisas de primeira necessidade estão lá no fundo do supermercado. Quais sejam? Frutas, legumes, carnes, pães, tudo lá no super. Imagina, eu tô entrando no super, não estão essas coisas lá no super, lá no fundo? Exatamente. E o que está na frente? Está na frente todos aqueles produtos supérfluos. É vinho, é queijo, é coisas mais supérfluas, presentes que a gente pode dar. Que até um dia no mês a gente pode comprar, né, professor? Um dia no mês pode se dar esse Não, direito. eu não estou dizendo pra gente agora Claro, fazer um regime perfeito. franciscano, Não, é isso fazer que- poupança para Claro. tudo, isso é importante. Tem uma pessoa que diz assim, mas professor, daqui para frente só vou poder fazer poupança? Não, tu tem que viver a tua claro, vida. claro. Agora, viver a vida com poupança. Claro. Mas o senhor já deu uma outra dica aí. O senhor falou primeiro na planilha, que pode ser feita inclusive à mão, mas o senhor já deu uma outra dica, que é a listinha. Não ir fazer compras sem listinha. Isso não só no super. Exatamente. Também pensar, se eu quero comprar uma blusa nova, um echarpe diferente, eu vou pensar que eu vou comprar isso. E eu saio para o shopping para comprar isso. Porque é a tua necessidade. Se tu vais com aberto, porque muitas pessoas vão no shopping, vão simplesmente para passear e acabam comprando uma coisa, Claro. porque aí funciona o desejo. Isso a gente tem que controlar. Sabe que, bem rapidinho, um professor, Michael Mitchell, fez um teste, foi no ensino fundamental, em 1960, e testou o seguinte, se as pessoas estavam controlando seu impulso. As crianças de 6, 7 anos, e ele chamou um marshmallow ou 2 marshmallows. Ele ofereceu um marshmallow para aquelas crianças que estavam lá, mas ele disse assim, olha, o professor vai sair, vai voltar, aquelas crianças que estiverem esperando vão ganhar 2 marshmallows. Ele fez, 20 minutos depois ele voltou e descobriu que tinha um grupo que tinha avançado no marshmallow, mas outro grupo que tinha esperado o segundo marshmallow. Ele identificou e deu 2 marshmallows. 10 anos depois, as crianças já estavam com 16, 17 anos, foi na mesma sala de aula e fez o teste. Agora, claro, Certo. algumas tinham saído, inclusive. Claro, mas com as que permaneciam. ele identificou. Ele fez uma lista, justamente aplicou um teste psicológico e um teste de QI, coeficiente de inteligência. Ele descobriu que aqueles que tinham controlado seus impulsos, ou seja, aqueles que tinham esperado o segundo marshmallow, eram mais inteligentes e menos ansiosos. Moral da história, qual é a mensagem que ele quis passar? E isso é muito importante para nós. Isso as pessoas já nascem com essa coisa de controlar impulsos. Se tu não nasce para controlar teus impulsos, tu precisa assistir palestras de finanças pessoais, precisa assistir o programa da Isabel, justamente porque é uma pauta extremamente importante. Se pode aprender. Isso a gente tem que buscar disciplina. Se pode aprender a controlar impulso. Isso é fundamental, isso é lição de casa. Claro. Bom, voltando às listas, porque me parece que elas são fundamentais. Porque é algo concreto que eu tenho na minha frente, que eu escrevi. E quando eu escrevi, eu pensei. E quando eu leio, já é uma segunda conscientização que eu tenho de ver meus números de quanto eu ganho e de quanto eu estou gastando. Exatamente. Para fazer o corte. Então, eu vou sugerir que se faça uma outra listagem ao lado, o quanto eu vou cortar de cada item. Ótimo, eu apresento nas minhas palestras, porque eu dou palestras de finanças pessoais, eu apresento uma planilha onde as pessoas podem identificar itens que podem ser reduzidos. Vamos para o item reduzidos. O que pode reduzir? Celular. É uma coisa que todos nós podemos reduzir. Com certeza. E as Gasto- pessoas não se dão conta. Gasto com manutenção de casa. Bom, os homens, eu acho, muitas casas não têm furadeira, eu acho que é importante ter aqueles ferramentas básicas. Certo. Tem muita gente que não tem. O que fazem? Contrata uma pessoa chega em casa e diz assim, olha, para fazer furos na tua parede eu vou cobrar R$50. Eles estão cobrando R$50 para fazer furo, para quem Mais não um tem pouco furadeira. se compra uma furadeira. Bom, aí tu gasta com manutenção de casa, coisa que tu pode reduzir. Teleentrega, pode reduzir, pode fazer em casa. Comidas, tu pode fazer em casa. Eu gastava muito em teleentrega. Depois que eu descobri que eu fiz o orçamento doméstico, eu descobri que eu estava gastando muito com teleentrega. A economia é comodismo. significativa. E aí eu comecei a Claro. usar mais em casa, né? Quer dizer, isso foi uma redução significativa. Outra redução, consumo de energia elétrica. Eu tinha um freezer. Muita gente ainda tem freezer, né? Exato. É bom, quem sabe, aumentar uma geladeira, comprar uma geladeira maior, mais tecnologicamente mais avançada, Que vai gastar menos energia. que vai gastar menos energia. Com certeza. E dê de presente o freezer. Tu não precisa mais de freezer hoje em dia. Era um hábito há 10 anos atrás, né? Então, eu tinha uma geladeira velha e um freezer velho. Troquei para uma geladeira maior. A minha
economia de consumo de energia elétrica, tu precisa ver quanto é que foi. Pois é, aí o professor já está falando claramente para nós que nós estamos ampliando a nossa conversa aqui, que saímos da lista de compras, de quanto eu ganho, de quanto eu gasto, esta lista fundamental mês a mês, o que eu posso reduzir, e aí no que eu posso reduzir caiu nos utensílios de casa. Exatamente. Investir numa compra de um refrigerador novo, a médio e longo prazo vai me dar uma economia muito grande. Isso eu tenho um gráfico, eu mostro. Isso é planejamento, né, professor? Há uma redução no consumo e redução no gasto, no teu bolso. Perfeito. Isso é evidente. E isso é planejamento. Isso é planejamento, isso é lição de casa, porque a gente está trabalhando, a tua pauta é justamente o envelhecimento com dinheiro, conviver bem na terceira idade. E se tu não fizer isso, tu vai viver mal, porque tu vai estar com o bolso furado, tu vai estar gastando dinheiro, tu vai estar gastando mais do que tu ganha. Claro. E aí tem gente que já passou dos 60, que está aí nos ouvindo e que vai dizer assim, mas não falaram ainda do quanto a gente gasta de medicação. E como a gente pode prevenir também para ter uma boa saúde e a gente vai terminar gastando menos em medicação, ou não é, professor? Justamente a medicação se dá quando a gente chega na terceira idade. Os gastos aumentam muito. Nós não podemos deixar de fora isso. A tua dependência das tuas habilidades físicas vão diminuindo, aumentam muito os gastos com remédio, aumentam muito os gastos com os teus dependentes. Muitas vezes a gente quer ajudar um filho e tu vai onerando. Então, o velho... vamos dizer assim, vamos chamar assim de uma forma carinhosa. O velho, ele tem grandes pressões que vêm de casa, que vêm do seu organismo e ele precisa ter tranquilidade. Mas muitas vezes eles estão num abismo financeiro, qual seja, na aposentadoria. Na aposentadoria, eu mostro um gráfico que na aposentadoria, quando tu vai para a aposentadoria, a renda cai assim. Exato. E é justamente quando as tuas necessidades aumentam. Como esse é o paradoxo. Dizem que a gente está com um trem desgovernado se encaminhando para um abismo. Nós todos temos um abismo. É bom o telespectador entender que à frente nós temos um desafio. E parabéns, Abel, pela tua pauta. Na frente nós temos um desafio. E a gente tem que se planejar. E tudo isso que tu falasse, Isabel, é importante porque vai acontecer um abismo. Se tu te programa, se tu faz poupança, eu acho que isso aí tu estás enfrentando o problema que todos nós vamos ter. Claro. E nós vamos só um pequeno intervalo, porque a gente só está na metade do programa, claro! O professor Alfredo vai falar muito mais pra gente. Já estão mais tranquilos? Então relaxa um pouquinho, senta para trás do sofá, espichem que a gente já volta.